Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária Por Ana Mónica e Ana Oliveira e Amélia. e a Mel. Olá. Olá Amélia. Tá boa? Sim. Diz lá olá. Não quer falar, mas já reagiu. cumprimentou. Hoje vamos ao episódio número 39. 40. 40! Hoje é o 40º episódio. Quer dizer que já andamos nisto há algumas semanas. Já há 40 semanas. Ao tempo de gestação de uma criança. Por falar nisso, o livro chama-se Crianças adormecidas. Crianças Adormecidas. E hoje trazemos aqui um tema muito oportuno. Assinalamos então o Dia Mundial contra a SIDA. E abordamos aqui uma obra, As Crianças Adormecidas, que fala exatamente sobre o vício da droga, particularmente a heroína, a transmissão e o próprio vírus da SIDA. A editora é dos Livros do Brasil Exatamente. e o autor é o Anthony Passeron. Passeron. E é engraçado que na capa vem uma frase da Annie Ernaux, que também já abordámos, que diz: sem nunca levantar a voz, desfez o silêncio familiar cicatrizado sobre a tragédia e construiu um texto tão poderoso, tão comovente, que permanece connosco muito após a sua leitura. Sublime. Concordas? E é verdade. Porque o autor conta-nos a história da sua família, do que sucedeu com o seu tio. E é muito interessante a forma como é que ele investiga, porque ele nasceu em 83 Sim. e está a retratar uma história de vida dos anos 80, Sim. não é? Exatamente. Mas é interessante como é que ele vai buscar esses factos, além das Sim. perguntas à família, mas vai às memórias do seu pai, não é? Exatamente. Foi através das bobinas de vídeo Super 8 que encontrou muitos acontecimentos e onde pôde visualizar os familiares, não é? Que abordam nesta história. Porque estamos a falar então do Désiré, que era o tio. Acabamos por falar então da desgraça causada devido ao consumo de heroína e pela SIDA nesta família. E aborda precisamente o ano aqui do auge Sim. do consumo da heroína. E da descoberta foi da mesmo o SIDA, apogeu, sim. exatamente. Tanto que aqui parece que era como se fosse desconhecida, não é? Muito Era estudada desconhecida. e Sabes que nesta altura eles lidavam apenas com o preconceito e o sistema de saúde não estava preparado para esta epidemia. Isto foi tudo uma epidemia foi silenciosa e depois começou a ser associada só a vários, a um público-alvo. sim, o que não era bem assim, não é? Exato. Mas Mais normalmente tarde provou-se que não era bem sim. assim, mas naquela altura, basicamente, só os viciados, os toxicodependentes, os homossexuais, heterossexuais, basicamente, que adquiriam, não é, este vírus. E na desgraça que isto levou, não é? E os milhões de pessoas que morreram em todo o mundo com SIDA. E famílias desgraçadas. Sim. Aqui, por exemplo, a família do Désiré acabou por querer fazer aqui quis apagar esta parte da vida. Sim. Até fotografias dele escondeu. Foi como se não tivesse acontecido. Muito pela vergonha, não é? Também que se fazia sentir. E quase que deixaram de viver por este acontecimento, porque no fundo foi toda uma vida a lidarem com o Désiré, Exato. com a sua companheira, ambos Sim. infectados, Sim. que entretanto a Brigitte Era a Brigitte. engravidou e o pior que podia acontecer confirmou-se, não é? Sim. Passaram o vírus à Sim. Brigitte. E pelo que eu estive a ler, acho que o facto da criança, que era a Emily, o facto da criança nascer infectada dependia muito do tempo da gravidez, de cada trimestre, uma coisa assim, ou seja, eventualmente a criança até podia ter nascido saudável. Mas não foi o caso. Não foi, não. E a Emily
nasceu infectada. E há todo aqui um enredo pela avó principalmente, que era a avó Louise. Luís? Portanto, também temos uma amiga Louise, que provavelmente até pode conhecer a história, porque ela é francesa, também conhecia a autora Annie Annie Ernaux, Ernaux, pois foi. né? Aliás, até a história do príncipezinho, ela Sim, nos partilhou que exatamente. tinha ligações lá em França, Em France? no terreno dos Sim, pais. Pronto, já estamos a exatamente. falar muito, né? Estamos a dispersar. Mas isto para dizer que principalmente esta avó, não é? A avó e os pais ahm, do Désiré faziam aqui de tudo para a menina, que depois foi crescendo, não saber o que tinha, Ocultaram. ocultaram. A menina sabia que tinha uma doença, mas que ia ficar curada, até que na escolinha os meninos, na sua inocência, não é? Que ouvem o que os pais dizem, começam a verbalizar: tu vais morrer, tu tens sida, tu estás infectada, não posso E brincar era contigo porque isso. podes-me transmitir o Exatamente, vírus. exatamente. E a criança, o que era aquilo, não é? Tem uma violência enorme para a criança. Mas vamos nos aqui centrar então na vida do Désiré e já voltamos à Emily. O Désiré, antes de mergulhar neste abismo, era um jovem muito promissor, carismático, era um rapaz normal, a família era de classe média e viviam numa pequena cidade francesa. Nice, não era? Era, Quem não? Quem quem não não? tem tios em Nice? Ou Nice. teve? Eu não tenho, mas é nisso. Então, através de um grupo de amigos, ele experimenta a heroína. E o consumo agrava-se, não é? E torna-se então numa dependência profunda. E lá está, a família não entende o que se está a suceder e os avós não querem acreditar Uhum. naquilo que a vida deles se vai Sim, transformar. porque é uma realidade tão difícil de aceitar, não É é? mesmo. E aqui era muito pela vergonha social e pelas fofocas da Sim, sociedade, porque sabes? não referimos ainda, mas o negócio de família era o talho, Sim, que todo o povo frequentava, não é? Portanto, toda a gente os conhecia exatamente. Eles eram e, conhecidos na sim, e cidade, era não é? uma janela e era uma montra para o público que os poderia envergonhar ali muito, não é? Sim. Porque no fundo não queriam acreditar no que estava a acontecer e queriam ao máximo esconder, não é? Então, o Desiree oscila aqui entre períodos de tentativa de recuperação e recaídas graves. Ele não conseguia manter ali um equilíbrio, não é? Olha, e se me permites, há aqui uma passagem no livro. Primeiro, acho que também posso já acrescentar que o livro se lê muito bem. É um livro duro, não é? É Podemos um livro dizer duro, que mas é muito pesa, real. mas é muito É real, muito sim. real. E eu gosto deste género também porque estamos a viver factos. A viver factos. E sabes que a SIDA sempre foi uma doença que foi olhada com olhos muito feios. Sim, Eu acho que uma pessoa quando tem SIDA, qual é o primeiro pensamento? foge. Foge. Sim, Embora apontar. saibas que a doença não se transmite com um abraço, nem com a Uhum, mão, nem com um beijo, uhum. mas tu foges. Há uma parte no livro, na página 98, que, que diz: Na família havia instruções para não se lhes dar a mais pequena nota. Era sabido que se continuavam a drogar. A caixa do talho fora duramente muito tempo uma reserva de dinheiro inesgotável, mas a aldeia já não era a pequena subprefeitura próspera na qual a família impusera o seu nome. A clientela fazia-se mais rara, mais modesta e os meus avós já não possuíam a energia da juventude. Portanto, até aqui, não é? Até o negócio foi enfraquecendo, o dinheiro que havia foi-se gastando, eles não trabalhavam, não é? Não, acabavam E por vender tudo o que basicamente, tinham sim, e para eles terem roubavam dinheiro. dinheiro, não era? Sim. Para conseguir sustentar o vício. E nós, se compararmos, realmente isto é uma história. Aliás, a história do vírus, da SIDA, faz parte da nossa história, não é? E eu fui ver, e só em 2023 morreram 630 mil pessoas com SIDA e 39,9 milhões vivem Com o vírus. com o VIH. Sim, Ativo, sim, sim, sim. Isto são dados de sim. 2023. Embora os números continuem a baixar, mas são números ainda absurdos. E são números absurdos porquê?
Porque as pessoas não se protegem. Sim, As pessoas não se protegem. Uma pessoa que saiba que vive com este monstro tem que se proteger para tal. E atualmente já existe educação sexual. sim. Já é de fácil acesso a todas as pessoas. Eu acho que ainda continua a haver aquele estigma, aquele É tabu em estigma, sim, falar porque sobre aquilo que realmente sim, importa. e é tal coisa, a informação está disponível, está ao alcance de todos, não é? Enquanto aqui na altura do Desiré não havia informação, Sim, tanto que o Desiré foi se calhar dos primeiros que tiveram a infelicidade de contrair este sim. vírus. Foi mesmo naquela altura em que Foi quando rebentou, não é? Foi o rebentou auge mesmo exatamente. do consumo da O heroína vírus e ainda nem era conhecido nem sim, sim, compreendido. sim. Estávamos a. Aliás, o livro aborda muitos estudos feitos Exatamente. nesta altura, em que muitas pessoas até infectadas participavam nesses estudos e muitas até morriam, não Sim, é? sim. Porque lá está, uma coisa é fazerem testes em ratinhos, que também abordaram, mas outra coisa é fazerem testes depois mesmo nas pessoas infectadas e lá está, se não morriam da SIDA, morriam da cura, como às Exatamente. vezes se diz. Ahm, e até hoje estes estudos continuam, portanto, Sim, é dos poucos vírus em que tu não tens uma cura. E já se passaram mais de 40 anos. sim. E podemos até referir aqui nomes, mais uma vez, da nossa história. Freddie Mercury. Freddie Mercury faleceu em novembro de 91. Isaac Asimov, um escritor. Magic Johnson, Boa, basquetebolista, também sim. em 91. Michael Jeter, um ator, em 96. Ele fez parte do Jurassic Park 3. E Um, quem por causa disso e António por aí Variações? fora. Mas o António Variações parece-me que não é declaradamente vítima de Do VIH, vírus. sim, do vírus da SIDA. E sabes que nesta altura, nos anos 90, houve muitas pessoas que foram infectadas através de transfusões de sangue. Sim, O sangue não era analisado. sim, E as pessoas acabavam por contrair o vírus através de sim. transfusões. Tu já viste Sim, isto também é falado aqui. a dor que é? Vais receber uma Lá está, transfusão mas porque na não estás bem, altura, não é? sim. E ficas pior. Mas nesta época era Era muito. comum Não porque havia factos, não não é? havia Não. investigação. A Sim, sim. investigação era muito escassa. E então, como uma doença que é, esta é uma doença que afeta o sistema imunológico. As pessoas ficam mais fracas, ficam sem defesas. E a doença aqui progrediu tão rapidamente no Desiree que o corpo começou a falhar, não é? Com infecções, perda de peso e a fragilidade mesmo do corpo humano. Sim. Ele é internado e basicamente já não sai do hospital. Uhum. O estado vai agravando dia para dia e ele falece muito jovem. Há uma amiga, deves-te recordar, que era uma velha amiga do Desir, Desiree? depois dele falecer, o autor aqui do livro, né? Foi Sim. à procura Dados científicos. e de saber mais Sim, sobre o tio, de pessoas que ainda pudessem ser vivas. Encontrou uma velha amiga que também tinha andado nessa vida como ele, não é? pois foi. E ela disse uma frase que foi: As overdoses não nos davam medo. No limite, preferíamos morrer pedrados do que ter a vida dos nossos pais. Matar-nos no trabalho. Bolas. Mas tal era a sensação, tal era. Sim, houve em documentários, em livros e que naquela fase em que estão completamente pedrados é como se não estivessem na Terra, não é? Sim, Dizem que vão à Lua, que veem coisas, têm uma sensação de bem-estar brutal durante aquela viagem, não é? E ah, agora que é um vício do caraças é. Que é um vício do caraças é e eu não quero imaginar o que uma pessoa passa para uhum, sair dele. sim. Se é que sai, não é? Sim, há aqueles que sim, que vão Sim, para casas de recuperação e sim. tenho. Aliás, aqui também houve essa tentativa, não é? Sim, De várias tentativas de recuperação, muito com a ajuda da família. Aliás, principalmente a família que. sim. Eu posso dizer que conheço alguém que esteve nesta situação da toxicodependência devido à heroína e que conseguiu, com várias recuperações, Uhum. conseguiu e hoje está completamente limpo. Uau, E é um meu orgulho. uau, isso é incrível. Isso é incrível. Sim, Porque.
não é qualquer pessoa. Não. Eu costumo dizer que seja um vício do tabaco, seja até, ok, estamos a falar em vícios, mas eu acho que é tudo uma questão de poder também de decisão. Tens de ter muita Tem que ter força. força de Tens de ter vontade, força de sim, vontade. sim. Mas se bem que neste caso aqui, a partir do momento em que a mente é de tal forma controlada, não é? Então tu já não consegues viver sem aquela Sim, sim, sensação. sim. Como é que tu consegues ter essa consciência para poderes tomar É decisões, não é? isso. Eu acho incrível como é que figuras conhecidas da música e do cinema que tenham conseguido ultrapassar isso e sobreviver, eu acho isso incrível. Sim. Incrível. E agora, não é? Com esta idade, depois de uma vida, não é? Depois desta época mais acentuada dos consumos de heroína, olharem para trás e pensarem, bolas, perdi tantos colegas, tantos amigos e, Mas isto não é e eu só resisti, na eu... parte do mundo da música e do Sim, cinema. sim, sim, Isto até o comum dos mortais, não é? É sim, de se louvar quando tem força de vontade e consegue sair daquele buraco negro onde se meteu, sim. não é? Olha, deixa-me referir aqui a questão do título do livro, que se chama As Crianças Queres explicar o Adormecidas. porquê de Quero, ser? Então explica. quero. É um título pesado, não é? Porque nós pensamos assim, ok, fala deste assunto do vírus da SIDA, mas depois fala-nos em crianças adormecidas. E então explica-nos que na altura que as crianças eram encontradas com seringas espetadas nos braços, de olhos revirados. Isto era lá assim no meio da rua. Sim. E acredita que se Hum, continua a suceder, não aqui mas, à nossa vista, mas sim, mas quem eram estas crianças? Não eram crianças pobres, não. eram crianças com posses, Exatamente. de Geralmente até com mais famílias. posses. Sim, sim, porque podiam, não é? Porque Sim. podiam. Mas é doloroso saber o significado E sabes, também deste encaro título. isto como uma metáfora, não viesse eu com as metáforas, que eu tenho a Sim. mania de atribuir tudo às metáforas. Eu encaro isto como uma metáfora para as memórias adormecidas cedo demais para ser trazidas à luz, não é? Uhum. Sim, E aqui o autor tenta acordar essas memórias e dar-lhes voz. sim, sim, sem É. dúvida. Porque ele aqui ao final, concluindo, ele quis dar voz a todas as vozes que foram adormecidas, Sim, todas as famílias que foram destruídas, todos aqueles que, como o seu tio, faleceram devido à adição. Porque aqui o problema do Desiré foi a troca de seringas. sim, sim. Sim, era um bocadinho como alguém tem uma, usam todos, não é? Porque Então não queriam há era o consumo. higienização, Sim. não há. Não sabemos com quem é que nos estamos a meter, mas na altura só queremos apanhar uma pedra gigante, não é? Uhum, Então nem vamos dar importância à seringa que uhum, entra no teu corpo. sim. Portanto, É uma sentença, não é? é. Falámos Desculpa. também do preconceito contra toxicodependentes, homossexuais, a falta de apoio financeiro, a lentidão que existia na altura em reconhecer que estavam perante um vírus novo. Sim, Hoje em dia tu chegas ao médico de família e ele prescreve-te análises relativamente a todas as patologias. sim. Pá, na altura era um vírus que nem se ouvia falar, Uhum, portanto era complicado chegar à conclusão, não é? A pessoa sim, adoecia, sim. o sistema imunitário começava a falhar, E um vírus desta envergadura, não o é? fígado começava a falhar, Sim. começavam a falhar vários órgãos e sem se ter noção do que é que estava a falhar, qual era a origem do problema, não é? Olha, foi um livro que gostei muito de ler. Eu li-o já há algum tempo. Onde é que o encontraste? Encontrei-o na. Eu gosto muito da edição dos livros do Brasil, não sei se já referi. Aliás, este livro, só acrescentando, é de janeiro deste É ano. 2025, sim. 2025, sim. Eu gosto muito da edição dos livros do Brasil e tem, o livro do Brasil tem pelo menos dois tipos distintos. Tem os clássicos, que nós já abordámos, prémios Nobel, clássicos e isso, e tem uma vertente mais contemporânea, como a Alfaguara e a Pinguim Editores. O livro do Brasil faz a mesma diferença. Uhum. E estava a passear na Bertrand, uma vez numa hora de almoço minha, em que tu com certeza que não estavas lá, e eu para fazer tempo fui ao Bertrand. E olhei, Crianças Adormecidas, e agarrei no livro e li essa frase que tu leste no início. Sim. E fez-me ir para a contracapa. Uhum. E comecei a ler e eu, isto é muito interessante. Uhum. E olha, e veio comigo. E li-o nesse mesmo fim de semana,
E gostei, eu acho que disse logo, temos aqui um livro espetacular. Eu fui logo pesquisar quando é que se assinalava o Dia Mundial contra a SIDA e disse logo: este livro vai se adequar mesmo, porque é um tema que faz sentido continuemos a falar. E não é muito denso, até porque os capítulos são muito pequenos, mas dá-nos sempre vontade de continuar a ler. Dá-nos vontade de continuar a ler, e acho que é um livro muito interessante pelo paralelismo que existe relativamente à investigação sobre o vírus. Sim. Todo. Porque isto foi pioneiro na altura. E faz não aqui é? um olhar desde os anos 80, não é? Até à ao tempo atualidade. atual, Sim. exatamente. E aos vários estudos e não sei investigações. se queres ler aí essa frase, que é de um autor também que nos é muito querido. Sim, isto vem logo quando se abre o livro, não é? Antes de se começar a leitura propriamente dita, vem uma frase de Albert Camus, do livro A Peste, que também haveremos de abordar. Portanto, só boas referências aqui. E diz: é que os ratos morrem na rua e os homens no quarto. E é verdade. Aplica-se aqui. Aplica-se mesmo. Precisamente. E isto foi uma peste, não é? Foi. Isto foi uma peste. Foi e é uma peste. Sim. Embora a medicina já esteja bastante avançada, não é? Mas o estigma social ainda continua muito presente, a vergonha, o tabu. Sim, que já até por falámos. outras coisas mais simples, quanto mais por uma doença, destas. desta envergadura, não é? Portanto, deu-me mesmo muito gozo ler este livro e sugiro a todas as pessoas que sejam curiosas e queiram saber mais, que queiram ler um livro para acrescentar, para se acrescentar, porque acaba por ser história, não é? Da nossa história, a realidade. E é um dos grandes monstros do nosso século, Sim, a SIDA. Sim, monstro, literalmente. E não sei se lembras, há uns anos atrás era feito um concerto de apoio às vítimas. Sim? Sim, com vários cantores conhecidos. Ah, sim? Sim, isto era gravado. Tipo Natal nos hospitais. Basicamente, sim. Foi na altura, foi a mesma associação que também fez relativamente à fome na Etiópia e na África. Eu lembro-me de um que vi, mas acho que este que vi, o último que vi, e viu agora há pouco tempo, foi relativo à fome, que foi com o Michael Jackson, com o Lionel Richie, com a Cyndi Lauper. Estás a dizer internacionalmente. Foi muito, muito fixe. E eles faziam também relativamente. E tenho mesmo a ideia que fizeram relativamente à SIDA na altura. Eu também tenho essa ideia. E tu lembras de ser pequenino e de ouvirmos falar da SIDA como. Sim. Lembras-te, foi na altura que apareceu, que surgiu a Associação Abraço? E de um momento para o outro começámos a ouvir falar disto. E curiosas como éramos, quisemos investigar, não é? E depois descobres que. Sim. O que te ensinam é que todas as doenças têm remédio, não é? Então estás a ouvir de uma doença que não tem remédio e tu ficas, como assim? Acho que até em nós despertou tipo um medo, não é? Aquela sensação de medo, do desconhecido. Sim, precisamente, o desconhecido. Quando eras pequeno, o que é que diziam? Estás doente, vais ficar boa. Tens que ir ao médico, tens que tomar os medicamentos. E era o que diziam aqui à menina também. E era o que diziam à menina. E efetivamente, para esta doença não há remédio. E pronto, olha, deixa-me dar-te aqui uma curiosidade. Sim. Dar-vos aqui uma curiosidade de uma palavra muito querida que é endomingada. Endomingada? O que é endomingada? É uma pessoa que está no domingo. Que está aqui? Que está ao domingo em casa, debaixo das mantas, a ler um livro e beber um chá. Reporta-nos para o domingo, não é? Mas tem precisamente a ver com isso. Uma pessoa endomingada é quando se veste com a melhor roupa como se fosse domingo. Pronto! Porque antigamente era a roupa de domingo. A melhor roupa para as famílias mais pobres, das aldeias. Que iam à missa. A melhor roupa era para o domingo, sim. E então achei muita graça a esta expressão endomingada. Obrigada por aumentares o meu vocabulário. Acho que já dissemos hoje, o episódio foi bastante especial. Sim. E convidam-nos muito também a refletir, não é? Sim, sem dúvida. Eu terminei o livro a refletir e ainda hoje, quando penso no livro, continuo a refletir. Sim, muito. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Obrigada. Não se esqueçam de encomendar a caneca. Estamos em dezembro. O tote bag. Os marcadores. Não é tote bag. É o nosso saco de pano. Saco de pano desobediente. A nossa caneca personalizada, os marcadores. Estamos em dezembro, o mês do amigo secreto. Não se esqueçam disso. Até chuetes. Também personalizamos as chuetes para vocês.
Já Portanto, estamos a fazer, sim, portanto, já sim, nos já, pediram, já houve portanto, pedidos. bora! Portanto, façam as vossas encomendas. Sejam desobedientes, marquem pela diferença. Parecia que estava a dizer que é um slogan. E Muito. estás? Estamos a Até, fazer render o peixe. Uhum. Obrigada. Até para a semana! Um beijinho. Beijinhos! Já vou ter que baixar esse pico. Que o livro é da edição. Podemos dizer que o livro é do. O autor é o Anthony Passeron. Passaram? Passeron. Porque Em ele é francês, francês. desculpa. Ai, como é que se chamavam os cassetes? Não eram as cassetes, eram as. E na desgraça que corta. Desirê? Desirê. Porquê que é Desirê se tem acento no E? Desirê. Tens 2 acentos. É francês. É francês. Desirê. Wanda, ajuda-nos. É Desirê ou Desir? Wanda, Louise, Daniela. Luís, oui. Há muita gente que pode ajudar, Ajuda do não é? público. Ahm, Eu disse a Wanda porque a Wanda é a nossa. sim.